O maior erro de quem faz Ho'oponopono, lei da atração, as técnicas, e de quem faz qualquer tipo de magia. Sim, inclusive não magia, que é magia, mas oração. Esse é o maior erro que a maioria das pessoas erram e eu também já errei. E eu vou contar para você no vídeo de hoje e te ajudar a sair desse perrengue. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Mensagem Otimista. Eu sou a Gabi Pose e eu tô aqui para te ajudar a ter uma vida mais otimista. E agora nem é tão mais só otimismo, tá, gente? O canal tá passando por mudanças. Vou trazer muitos assuntos aqui novos sobre autoconhecimento, expansão da consciência, magia, né? Para te ajudar a manifestar uma vida mais feliz e uma vida mais saudável para você. E o canal vai começar a ficar cada vez melhor, porque eu vou trazer uma galera, e já comecei a trazer, que foi o Nino Denani, e vou trazer outras pessoas bem legais para vocês se aprofundarem, se conhecerem melhor e manifestar aí uma vida plena, uma vida melhor. A gente não pode estar aqui para ficar na mesmice, no comodismo, numa vida que a gente não tá se sentindo bem, né? E isso não quer dizer que você tenha que ser como os coaches de agora, que a gente abre o Instagram e todo mundo é multimilionário, todo mundo é bilionário, é trilionário. Não, calma, cada um tem seu sonho, cada um tem a sua maneira de ser feliz. E se comparar é um grande erro e já começa aí a tudo desandar, né? Então, assim, eu vou fazer um vídeo para você de um jeito bem bate-papo. Eu queria fazer até em formato de live, como live, mas eu ainda gosto desse jeito tradicional e eu não vou deixar de lado isso não. Então, o vídeo de hoje eu aqui com o meu Japamala para falar do grande erro que as pessoas cometem na magia em geral, Ho'oponopono, técnicas de lei da atração, simpatias, qualquer tipo de magia, gente. Até quando você tá na igreja orando e não faz isso, é o teu maior erro. E qual é, Gabi, esse grande erro que você vai ajudar a gente a sair disso? Não vou enrolar, mas eu tenho que falar isso. Por muito tempo, eu não fazia nem por mal, mas eu percebi que eu fazia isso. Eu jogava para o universo. E uma das coisas que a gente aprende no The Secret, inclusive quem ensina é o Dr. Joe Vitale no filme The Secret, no livro, é ele que ensina isso. Ele fala que quando a gente emana para o universo o nosso desejo, o primeiro insight que vier, quando a gente estiver assim, no bem-estar, na nossa vida, e a gente tem aquele insight, vá fazer o quê? É o erro que todo mundo, a maioria não faz. Agir. Agir com esse insight que você teve positivo. Depois de você fazer o Ho'oponopono, você tá ali, né? Todo voltado para a luz da divindade, você já se purificou, já tirou aquelas memórias, já limpou aquelas memórias, você acreditou e limpou as memórias. Então você não vai agir pelo medo, você não vai agir pelas suas crenças de escassez, por nada disso. Você vai agir sem essas memórias, você vai agir pela luz da divindade, né? Para todo mundo entender melhor. Então, mas você precisa agir. E às vezes a gente fica preso nessa parte da magia, de só fazer a magia e ficar esperando e esperando e esperando algo muito maior acontecer. Só que às vezes o universo está ali te mandando sinais, mandando pessoas falando, dando dicas para você. Você precisa. Eu vou dar uma dica aqui que eu aprendi até inclusive foi na Igreja Católica. Foi a minha mentora da época da Igreja Católica, ela falava assim, e até hoje eu faço isso. Observe os sinais de Deus.
do universo, do seu subconsciente. Seja qual for a sua fé, mesmo que você seja ateu, você consegue observar os sinais que o universo, que a vida, que o teu subconsciente está dando para você, que Deus está dando para você. E a minha mentora da Igreja Católica falava: observe os sinais. E eu ficava muito atenta a isso. Então, fique atento aos sinais e não pare só quando você viu o sinal e fica parado. Não. Faça perguntas para seu subconsciente, para o universo, para Deus, né? Cada um com a sua fé. Faça perguntas, lance teu desejo, mas fique atento aos sinais. Porque quando o insight vier para você agir, você tem que estar pronto. A tua parte você tem que fazer. Eu gosto muito de contar a história aqui, né? Que eu ouvi, que era o do pastor que queria muito, né, um carro, e ele fez a garagem e ele foi pregar numa igreja e ele abençoou a vida de uma pessoa, e essa pessoa tinha uma concessionária e falou que ia dar um presente para ele, e ele deu o carro. Não tem como, se a gente não der um passo, a gente tá dizendo que a gente não acredita na gente, que a gente não acredita que isso vai acontecer. Então vamos dizer assim: ah, você quer dirigir, você não tem nem carteira, né? Então eu, por muito tempo, posso falar por mim, né? Era meu desejo dirigir e eu não tirava minha carteira. E eu sempre quis, desde adolescente, eu já tive a oportunidade de ganhar a carteira. Tudo, gente, dava errado. Tudo dava errado. Quando eu decidi que eu realmente escrevi num papel, eu botei ali como um meu mapa do sonho, que eu, sabe, falei, é agora, é a meta, eu não quero saber, eu vou arrumar esse dinheiro, eu vou fazer. Gente, a gente bota o pé e o universo abre o caminho, bota o chão, Deus bota o chão. Então, as coisas aconteceram. E aí, gente, eu me senti igual à procura da felicidade. Se você conversar com o meu professor, ele vai rir, vai te contar e vai chorar também. E vai contar para vocês como eu lutei assim, até o último dia. E na hora que eu passei de primeira, foi a maior alegria, a maior comemoração dele vir correndo, da gente pular. Todo mundo comemorou, né? E fiquei dando apoio também a uma outra menina que era a 7ª vez que ela estava fazendo e ela já estava desanimada. Eu ali, não vai desanimar, se eu conseguir, você vai conseguir. E nossa, gente, tudo modificando e ela achando que aquilo era pro mal e eu falando: se mudou é pra gente ganhar, é pra gente vencer. Então tudo é a nossa mente. Tudo é como você prepara a sua mente para você. Percebe a minha visão? A gente tinha que fazer, né, pelo lado direito. A gente queria fazer, escolheu fazer do lado direito a prova. E na hora mudou. A prova tinha que ser do lado esquerdo. Eu pensei, todo mundo, eu sempre ouvindo, o lado direito é melhor, o lado direito é mais fácil. Eu pensei, não, se mudou, é porque é para eu ganhar. É para eu vencer. Aí a menina sempre fazia do lado direito e era reprovada. E aí eu falei para ela assim: já pensou que mudou justamente porque são caminhos novos na sua vida? Já pensou que é porque é um novo caminho e agora você vai passar? E ela ia ser a primeira e trocou do nada e eu fui a primeira. Quando eu passei, vim correndo e todo mundo comemorou, eu falei para ela: se eu conseguir, você vai conseguir. E ela pegou aquilo com tanta energia, que ela entrou, a gente foi até o final e ela conseguiu. Então, olha o pensamento. Ela estava com um pensamento negativo, que aquele lado mudou, então era a derrota dela. E eu falei, não. Se sempre lá dava errado e trocou, o universo está te botando num novo caminho para você vencer. E ela agiu e ali ela conseguiu. Precisou ter a ação dela, precisou ter a minha ação para eu tirar ali a carteira e assim poder dirigir. Então, às vezes a pessoa quer muito uma coisa, mas ela não dá o passo mais simples. Às vezes a pessoa, por exemplo, ela quer ter o corpo do sonho, mas se ela não faz uma vez na semana um exercício físico, já começa mal. Entende? O teu passo ninguém vai fazer, nem se você invocar todos os seres que você considera mais poderosos, seja
você cristão, seja você, né, de qualquer área de filosofia, de tudo mais, que você invoque Jesus, que você invoque Lúcifer, que seja quem for que você chame, se você não fizer a sua parte, eles vão te ajudar, eles vão te dar mais sabedoria, eles vão te dar caminho, eles vão te dar inteligência, mas a tua parte para você pegar a tua bênção não vai fazer. Que a bênção é tua, você que está pedindo ali para uma entidade ou um arquétipo, seja o que for que você use ali, de acordo com a sua crença. Se for o ateu, não vai usar uma entidade, vai usar o arquétipo, né? Então, não importa o que você use ali para manifestar o seu desejo, se você não fizer a sua parte, não agir. E, gente, a parte mais legal é o processo. As pessoas querem sempre. A gente. Eu também tenho isso, a gente. Mas foi também uma lição que eu tirei, sabe? Às vezes a gente fica muito focada no fim. E é bacana, porque tem mesmo que visualizar né? Imaginar você com a benção, né? Vamos dizer, eu com a minha carteira ali, eu com a minha carteira na minha mão. Mas você. A parte mais legal é o processo. Eu vi isso. Uma das coisas que eu vi isso foi de tirar a carteira de motorista. Foi na ação. Eu curti cada momento. E aquilo para mim era tão legal, era tão legal. E ali eu fui fazendo amigos, eu fui, sabe, praticando autoconhecimento. Porque quando eu dirigia, eu via, gente, que eu nunca fiz algo que me fizesse ter tanto foco como dirigir, né? Então, quando você está dirigindo, você não pode prestar atenção em mais nada a não ser em você, no seu caminho. Você não pode ficar viajando na maionese, não pode. Então, tudo isso, gente, é muito legal, porque quem estuda o autoconhecimento, você que estuda o autoconhecimento, a magia é autoconhecimento puro. O Ho'oponopono é autoconhecimento puro, a lei da atração, tudo isso trabalha autoconhecimento. Se você se conhece, você faz acontecer melhor, nossa, você tem mais percepção de tudo. Quando você está no processo agindo e curte o processo, o resultado, gente, sai mais gostoso, né? Porque você fala assim, caramba, eu me dediquei tanto, eu mereço, você começa a se sentir merecedor. Não porque você lutou pra caramba, não é a luta, mas sabe, é o degrau de cada vez que as pessoas estão perdendo no mundo de hoje, que tudo é muito rápido e você sabe, tudo é muito pra ontem, é muito rápido, tudo é muito virtual, é muito, não sei, é muito online, é tudo muito rápido. Então então essa ansiedade é porque não está sabendo curtir o processo, o agir, né? Então, assim, foram 6 meses, né, praticamente, de teórica e tudo mais, até chegar à prova, marca a prova teórica, marca a prova psicotécnico teórico e tudo mais, demora bem uns 6 meses. Então, olha quanto tempo. Mas a menina que estava fazendo a 7ª vez, olha que determinada, que lindo, gente. É tão bonito passar de primeira, como é tão bonito ter visto ela passando de 7ª vez. Nossa, mas é muito trabalho. Puxa, mas olha só, ela não desistiu dela. Ela não desistiu dela, do sonho dela. E ela dirigia muito, mas as vozes que ficavam na mente dela, de parente falando coisas negativas, pessoas falando coisas negativas, e ela na hora, ela nem sabia que eu tinha canal, ela não sabia nada disso. Acho que eu nem contei pra ela. Eu só falei assim, eu trabalho com isso. Eu mexo com isso, eu gosto muito disso. E ela falava, todas as pessoas que falavam pra ela e aquelas vozes na mente dela, né, negativas, ela, Gabi, eu paro aqui, eu fico ouvindo meu pai falando, minha mãe falando que eu não consigo, que eu não sou boa, porque se eu fosse boa já tinha passado. Eu falei, olha só, que já passou, tá passado. Acabou. Chega. Se lá não deu certo, agora vai dar. Esquece a voz do seu pai. Agora você vai chegar e vai falar que você conseguiu para eles. Vai ser outro momento da tua vida. Você vai provar para você, vai mostrar para você. É por você. Não é por eles, não é por ninguém, é por você. Você vai conseguir. Entendeu, gente? Então ali ela determinada e tudo mais. Então isso traz muita lição pra gente.
que é no agir, que é no persistir, em aproveitar cada degrau para poder você manifestar o seu desejo. Mas as pessoas querem tudo assim, ó, para ontem. Aí se tá meio estranho, aí, não tá demorando. Aí eu tô com catarse, eu tô com não sei o quê, Gente, a gente tem que tomar cuidado com as desculpas que a nossa mente às vezes vai dar por conta da nossa história de vida. Essas desculpas é Ho'oponopono nelas, né? Essas frases de infância, de gente tentando te jogar para baixo, são as memórias. Essas pessoas que vêm na mente falando coisas negativas para você, memória, limpa com Ho'oponopono. Gabi, eu sonho com a coisa negativa que aconteceu. Vem na mente, aí vem a pessoa e fala que tá vindo na mente. Faz o Ho'oponopono, gente, que isso para. Uma hora para. Quando você tira o teu foco disso, foca no seu desejo, uma hora isso vai parar, vai diminuir. E se não parar, tá tudo bem. Vai fazer outra coisa, vai se distrair. Só não fica, sabe? Não fica ansioso, não fica, só não, sabe, não leva para um lado negativo, leva para um lado positivo, se diverte um pouco com isso, leveza, sabe? Mas eu botei até o japamala aqui amarelo, assim, para quebrar o preto, né? Porque o preto, como diz Carol Capel, é da seita, e o Felca também, o preto é a seita. Então, eu meti um amarelo aqui para trazer leveza. Leveza, gente. Leveza na vida. Curtir tudo que você está emanando na lei da atração. Seja na lei da atração, no poder da mente, no Ho'oponopono, seja na magia. Eu fiz uma gnose. Que o Ho'oponopono é uma gnose, né? É uma ferramenta disso. Entendeu? Então, numa gnose, ou então você fez uma simpatia, seja qual for a magia que você fez, você contratou alguém, sei lá, para fazer uma magia. Mas a tua parte, gente, você tem que fazer. Quanto mais eu estudo e me aprofundo e converso com amigos meus que são, né, líderes, que são mestres de magia, sacerdotes de magia, que já veio aqui no canal. É só você dar uma maratonada aí no canal que você vai ver. Então, eu sempre percebo que a minha parte, né, as entidades, os seres, Deus, ou os arquétipos, o que for, a parte mágica, ela vai abrir teu caminho, vai te dar inteligência, vai te dar sabedoria, né? Vai abrir sua mente, vai expandir sua mente. As entidades, as divindades, os deuses, o que você usa na sua magia, ele vai te dar caminho, ele vai te dar inteligência, ele vai te dar sabedoria, ele vai abrir tua mente, ele vai fazer você enxergar coisas que você não via, para você fazer a tua parte, né? Ele vai botar ali pessoas no teu caminho, ele vai botar situações, né? Ele vai botar ali pessoas no teu caminho, mas a tua parte, né? Abrir tua boca e falar com a pessoa é você, né? Ir lá na pessoa falar é você, entendeu? Então, assim, é muito legal, porque desde que eu tive o meu despertar e eu comecei a usar a magia da vida, o Ho'oponopono, magia natural, ou seja qual for a ferramenta que eu usei de lei da atração, poder da mente, isso transformou e transforma a minha vida a cada dia. Aí você não pode se comparar com ninguém, esquece o outro. É o teu processo, se comparar com você. Quem você era um ano atrás e quem você é hoje? O que você fez em um ano? Quantas manifestações você fez? Porque aí, você, quando olha para o outro e acha que o outro está muito acima, você acaba ficando meio paralisado, você não age. Mas quando você se compara com você e vê o quanto você cresceu, você age mais, sai da procrastinação e começa a agir e se sentir merecedor. E você começa a se sentir capaz. E ali você vai andar mais e mais e mais. Mas precisa agir. Eu vou martelar isso em vocês. Eu sei que esse vídeo te ajudou. Deixa o seu likezinho, se inscreva no canal e compartilhe. Eu te vejo no próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau!